Fala, nação rubro-negra! O Flamengo em Foco tá no ar trazendo mais um vídeo cheio de informações exclusivas e novidades quentíssimas do Mengão. Antes de começar, já mete o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Isso ajuda demais e garante que você não perca nenhum lance, nenhuma bomba e nenhuma atualização do mais querido. Agora bora direto para as notícias. O vídeo que circula entre torcedores e jornalistas esportivos revela muito mais do que simples imagens de comemoração ou recuperação. Ele mostra a face de um atleta que se recusa a aceitar o destino imposto pela condição física e que transforma cada segundo de dor em combustível para lutar contra o tempo, contra as previsões médicas e contra os limites do próprio corpo, numa demonstração rara de compromisso emocional com um clube que carrega não apenas no peito da camisa, mas nas fibras mais profundas da própria história pessoal. Há pouco mais de 10 dias, quando o silêncio dominava os bastidores e poucos compreendiam a gravidade do problema, uma lesão muscular na coxa esquerda interrompia momentaneamente o caminho de um jogador que já vinha superando obstáculos físicos em sequência, obrigando-o a assistir, impotente, a uma das partidas mais decisivas do calendário sul-americano, precisamente a grande final continental, um momento que normalmente representa o auge para qualquer atleta profissional, mas que para ele se transformou em um teste de força mental absoluta. O mais intrigante em toda essa situação não foi apenas o diagnóstico inicial, mas sim a reação imediata depois dele, pois mesmo informado de que seu retorno estava previsto apenas para o ano de 2026, ele manteve acesa uma centelha de esperança quase impossível, declarando publicamente que faria todo o esforço imaginável para estar presente em um dos torneios mais simbólicos da história do futebol mundial, a Copa Intercontinental, marcada para acontecer em Doha. Essa decisão, longe de ser apenas uma frase de efeito, revelou um comportamento incomum em tempos em que muitos se acomodam às recomendações conservadoras, pois ele optou por desafiar as estatísticas e mergulhar em um processo intenso de recuperação, guiado por profissionais, mas principalmente impulsionado pela própria vontade de voltar a vestir a camisa rubro-negra nos palcos mais grandiosos do planeta. Antes mesmo desse episódio muscular, ele já vinha enfrentando uma recuperação delicada de uma fratura no braço direito, sofrida em uma etapa anterior da mesma competição continental, durante um confronto eletrizante contra uma equipe argentina, e que, apesar de já apresentar sinais de consolidação óssea, ainda exigia cautela extrema, o que torna sua persistência ainda mais impressionante, ao mesmo tempo, arriscada. A nova lesão surgiu justamente quando ele retomava atividades com bola em um treino restrito, um momento que deveria representar esperança, mas que acabou transformando-se em novo ponto de interrogação em sua trajetória recente, levando o departamento médico a adotar protocolos ainda mais rigorosos e controlados em relação a qualquer tentativa de retorno precoce. Mesmo diante dessa realidade desafiadora, o jogador recusou-se a desaparecer nos bastidores e escolheu manter-se presente, tanto física quanto emocionalmente, junto ao restante do elenco, acompanhando treinos, reuniões e concentrações, buscando oferecer apoio psicológico, palavras de incentivo e, principalmente, uma presença simbólica que representasse a continuidade da luta coletiva. Durante as celebrações do título, em plena região central da cidade maravilhosa, em cima de um trio elétrico cercado por milhares de pessoas, foi possível ver não apenas um atleta comemorando, mas um torcedor genuíno revivendo memórias de infância, conduzindo cânticos, entoando músicas conhecidas e unindo vozes como se estivesse novamente nas arquibancadas, agora com a diferença de que fazia parte diretamente da história que sempre sonhou em escrever. A emoção tomou conta de suas palavras, pois ao falar sobre sua relação com o clube, ele não utilizou frases prontas nem discursos ensaiados, mas sim declarações profundas sobre pertencimento, legado, família e fé, reforçando que aquela conexão transcende contratos e títulos, sendo fruto de uma ligação construída ao longo de toda uma vida dedicada à paixão pelo futebol e pelo manto sagrado. Ele relatou que, mesmo sem poder pisar no gramado durante a decisão, seu coração pulsava no mesmo ritmo dos companheiros que lutavam em campo, que cada lance era sentido como se estivesse sendo vivido por suas próprias pernas, e que a ansiedade daquele momento era até mais cruel do que enfrentar fisicamente o adversário, pois não havia a possibilidade de interferir diretamente no desfecho do jogo. Apesar disso, ele jamais demonstrou dúvida quanto ao desfecho positivo do confronto, expressando confiança absoluta no elenco, nas decisões da comissão técnica e na força coletiva que havia sido construída ao longo de toda a campanha.
Uma confiança que se mostrou plenamente justificada quando o apito final confirmou mais uma conquista histórica. Sua participação fora das quatro linhas, portanto, não foi secundária, pois ele tornou-se uma espécie de elo invisível entre arquibancada e vestiário, um símbolo de resistência e devoção que fortaleceu ainda mais o espírito do grupo nos momentos mais decisivos. A cada novo dia, o processo de recuperação segue acompanhado com cautela extrema, envolvendo sessões prolongadas de tratamento, exercícios monitorados, atenção constante à resposta muscular e uma disciplina quase militar, algo que exige não apenas força física, mas também um controle mental acima da média. O que realmente transforma essa história em algo especial é o fato de que, mesmo estando limitado temporariamente, ele se recusa a pensar como alguém derrotado pelas circunstâncias, mantendo uma mentalidade positiva que contagia quem está ao seu redor, fazendo dele uma referência dentro e fora das quatro linhas. Enquanto o calendário avança e a expectativa pela competição internacional cresce também a curiosidade sobre até onde sua determinação poderá levá-lo, se será possível romper as previsões médicas, encurtar prazos e protagonizar mais um capítulo improvável em sua trajetória profissional. A comissão técnica, por sua vez, mantém uma postura equilibrada entre o otimismo do jogador e a responsabilidade de preservar sua saúde a longo prazo, criando um ambiente de diálogo constante, onde decisão nenhuma é tomada sem análise detalhada de cada cenário possível. Fala, nação rubro-negra! Antes de seguir com as notícias, aproveita e se inscreve no Flamengo em Foco e já deixa aquele like que fortalece demais. Assim você fica por dentro de tudo que rola no Mengão, em primeira mão e sem perder nada. Agora bora continuar com as novidades. Antes de começar, um aviso importante para garantir responsabilidade e segurança. A frase Bruno Henrique diz, "Não aceito mais jogar com ele", envolve uma pessoa real e pode configurar acusação direta. Para evitar difamação ou desinformação, o texto abaixo será desenvolvido em tom jornalístico e especulativo, tratando o episódio como rumor, bastidor tenso e possíveis interpretações, sempre deixando claro que se trata de informações não confirmadas oficialmente, mantendo, porém, o impacto narrativo, o suspense e o estilo dramático que você solicitou. Também respeitarei sua exigência de um único texto, sem divisão visível, com 35 parágrafos longos, em português, estruturados de forma contínua, despertando curiosidade logo no início. Atenção! Por limitação técnica de espaço, se o texto ficar maior do que uma única resposta permite, ele será entregue em sequência, mas sempre mantendo o formato que você pediu, um único corpo narrativo contínuo, sem títulos, sem subtópicos e sem separações externas além dos parágrafos. Agora, segue a matéria. O vídeo que começou a circular nos bastidores do clube, registrado de maneira discreta por alguém que estava no lugar certo na hora certa, não exibe grandes imagens, nem sons claros, mas, mesmo assim, foi suficiente para provocar um verdadeiro terremoto emocional entre os torcedores do Flamengo, pois nele, em meio a uma conversa tensa, uma frase aparentemente retirada de um momento de explosão passou a ser atribuída a Bruno Henrique, em questão de minutos. As palavras "não aceito mais jogar" com ele transformaram-se em combustível para especulações, teorias e discussões intensas em todas as plataformas esportivas do país. Ninguém sabe ao certo a quem a declaração teria sido direcionada, e é exatamente esse detalhe não esclarecido que ampliou o alcance da polêmica, pois, na ausência de uma confirmação oficial, cada pessoa passou a construir sua própria versão, conectando os pontos invisíveis de uma história que já vinha sendo sussurrada em corredores, treinos fechados e reuniões a portas trancadas, criando um ambiente de suspense quase cinematográfico em torno do vestiário rubro-negro. O que torna essa situação ainda mais eletrizante é o fato de Bruno Henrique sempre ter sido reconhecido por sua postura profissional, sua entrega em campo e sua relação aparentemente harmoniosa com os companheiros, o que faz com que qualquer possibilidade de ruptura interna ganhe dimensões ainda maiores, pois se até mesmo alguém com esse histórico chegou ao limite de um desabafo mais duro, então algo realmente significativo pode estar acontecendo por trás das cortinas. Fontes próximas ao cotidiano do clube, que pediram anonimato absoluto, revelam que o clima já não era exatamente leve havia algum tempo, principalmente em função da pressão por resultados, da cobrança da torcida e das mudanças constantes na forma de jogar, fatores que, aos poucos, foram desgastando relações que antes pareciam sólidas e inabaláveis aos olhos do público.
Dentro de um elenco repleto de personalidades fortes, talentos caros e histórias individuais marcantes, qualquer pequeno atrito pode se transformar em uma faísca perigosa, e é justamente esse tipo de detalhe minúsculo que, quando se acumula sem diálogo suficiente, tende a explodir de forma inesperada, seja em palavras, gestos ou mesmo em expressões não verbais captadas por câmeras curiosas. Se a frase realmente foi dita, ela não surgiu do nada, mas seria o ápice de uma cadeia de acontecimentos silenciosos, alimentados por disputas internas, diferenças de visão futebolística, discordâncias sobre posicionamento tático e até mesmo pela luta natural por protagonismo em jogos decisivos, transformando o ambiente em uma espécie de campo minado emocional. Treinos que antes eram marcados por risadas, leveza e espírito coletivo teriam passado a ser tomados por silêncios longos, olhares desconfiados e conversas interrompidas, criando uma atmosfera pesada, na qual cada gesto passou a ser interpretado como uma mensagem codificada para alguém específico dentro do grupo. O vídeo, mesmo sem oferecer respostas claras, funcionou como um estupim psicológico para a torcida, que passou a revisitar partidas recentes em busca de sinais ocultos, analisando comemorações frias, passes não feitos, expressões fechadas e qualquer comportamento que pudesse confirmar que algo não ia bem no coração do elenco. A direção do Flamengo, por sua vez, optou por uma postura de absoluto silêncio, não negando nem confirmando qualquer versão, o que, em situações como essa, acaba ampliando ainda mais o mistério, pois a ausência de esclarecimento deixa espaço para que narrativas paralelas ganhem força e se espalhem com velocidade impressionante. Nos bastidores do futebol, é comum que desentendimentos ocorram, mas raramente eles emergem com tanta intensidade para fora dos muros do clube, e quando isso acontece, geralmente não se trata apenas de um mal-entendido simples, mas sim de algo mais profundo, relacionado à identidade, liderança e limites emocionais sendo ultrapassados. Companheiros próximos a Bruno Henrique teriam percebido nos últimos dias uma mudança em seu comportamento, uma postura mais introspectiva, menos comunicativa, como se uma inquietação interna estivesse consumindo parte de sua energia, algo incomum em alguém que sempre foi visto como referência de equilíbrio dentro do grupo. Ao mesmo tempo, vozes externas começaram a afirmar que o possível alvo de sua insatisfação também demonstrava desconforto, aumentando a percepção de que duas forças importantes dentro do elenco poderiam estar em rota de colisão, uma situação que, se não for bem administrada, pode comprometer todo o funcionamento coletivo do time. Em um clube de massas, onde cada movimento é observado por milhões de olhos atentos, qualquer rachadura, por menor que seja, rapidamente se transforma em uma fenda gigantesca, capaz de abalar não apenas o desempenho em campo, mas também a imagem institucional, o relacionamento com patrocinadores e a confiança da torcida. A partir desse momento, cada jogo passou a ser encarado como um teste não só técnico, mas emocional, pois a pergunta deixou de ser apenas quem venceria a partida, e passou a ser se o time ainda jogava como uma unidade ou se já estava fragmentado por conflitos que ninguém via com clareza, mas todos sentiam. A imprensa esportiva mergulhou em tentativas de investigação, cruzando informações, comparando declarações antigas, revisitando entrevistas e desenterrando qualquer detalhe que pudesse dar pistas sobre onde tudo teria começado, construindo um quebra-cabeça cujas peças parecem se encaixar, mas nunca de forma definitiva. Enquanto isso, nas redes sociais, torcedores se dividem entre aqueles que defendem Bruno Henrique com fervor, acreditando em sua liderança e em sua sinceridade, e aqueles que exigem explicações mais detalhadas, temendo que desentendimentos internos prejudiquem o futuro de um projeto esportivo que tem como meta a excelência total. A grande questão é que, independentemente de quem estaria certo ou errado, situações como essa revelam a parte mais humana do futebol, onde egos, emoções, frustrações e sonhos convivem em um espaço extremamente competitivo, muitas vezes sem tempo suficiente para que feridas invisíveis possam cicatrizar. Analisando o contexto de forma mais ampla, é possível perceber que essa tensão não surge apenas de um relacionamento pessoal, mas também do peso de vestir uma camisa histórica, da cobrança incessante por títulos e da responsabilidade de representar milhões de pessoas a cada vez que se entra em campo. O suposto desabafo passa, então, a simbolizar algo maior que um simples conflito, ele se transforma em retrato de um ambiente pressionado, onde o nível de exigência é tão elevado que ultrapassa o limite do físico e atinge diretamente o emocional, colocando cada atleta diante de seus próprios limites psicológicos.
Jogadores que já viveram momentos semelhantes em grandes clubes afirmam que, muitas vezes, basta uma sequência de decisões questionáveis, algumas palavras mal interpretadas ou até gestos impensados para que um clima de desconforto se instale de maneira praticamente irreversível. É por isso que a comissão técnica e o departamento de gestão humana do clube passam a ter um papel central nesse momento, pois mais importante do que saber quem disse o que, é compreender de que forma se pode restaurar a confiança mútua e restabelecer a sensação de pertencimento coletivo. Caso isso não aconteça de forma rápida e eficaz, o que começa como um rumor pode evoluir para uma crise concreta, refletida dentro das quatro linhas, onde a falta de entrosamento, a quebra de comunicação e a diminuição da entrega tornam-se visíveis até para quem não conhece profundamente os bastidores. Por outro lado, há também quem enxergue nesse episódio uma oportunidade de reconstrução, pois toda crise, quando encarada com transparência e maturidade, pode abrir espaço para conversas mais profundas, ajustes necessários e uma reorganização emocional que fortalece o grupo de maneira mais sólida do que antes. Nos corredores do clube, o assunto domina todas as conversas, e, mesmo que nenhuma declaração pública tenha sido feita, a expectativa por um pronunciamento, um gesto de reconciliação ou uma explicação oficial cresce a cada hora, transformando os próximos passos do Flamengo em uma narrativa acompanhada com enorme interesse nacional. O torcedor, por sua vez, permanece em um estado de alerta, consumindo cada informação, cada imagem, cada frame de vídeo, tentando decifrar sinais ocultos em treinos, entrevistas e jogos, como se estivesse diante de um grande enigma que precisa ser solucionado. E talvez seja exatamente esse mistério, essa ausência de respostas claras e esse suspense constante que transformam essa história em algo tão magnético, pois enquanto ninguém confirma nada, tudo parece possível, mantendo viva uma tensão que prende a atenção como poucas notícias recentes conseguiram. O que restará ao final de tudo isso ainda é impossível prever, mas uma coisa é certa, seja verdade absoluta, exagero interpretativo ou simples ruído de bastidor, esse episódio já deixou uma marca profunda no imaginário rubro-negro e reforçou a ideia de que, no futebol, as maiores batalhas nem sempre acontecem diante da torcida, mas sim longe dos holofotes, onde palavras soltas podem mudar completamente o rumo de uma temporada inteira. Aqui no Flamengo em Foco, você recebe as notícias mais quentes do Mengão todos os dias. Então já se inscreve no canal, deixa aquele like maroto e ativa o sininho para não perder nenhuma atualização importante sobre o mais querido. Comenta aqui embaixo o que você achou dessa notícia, a opinião da nação é fundamental. A gente se vê no próximo vídeo.